O reuso da edificação, né? A gente poderia até falar nesses termos. A gente pensa quando um objeto, um material, ele tem um ciclo de vida, depois a gente descarta, né? E agora a gente fala da reciclagem desse material, do reuso. Então a edificação a gente também teria que ter esse conceito. Quando ela não estiver mais atendendo, o que a gente pode fazer, né? Porque simplesmente vai ficar abandonada ou a gente vai demolir, quer dizer, isso gera impacto. Então, porque a construção, ela gera um impacto muito grande no meio ambiente. Então, a gente tem que ter isso em vista. Então, além da sustentabilidade, a arquitetura possui vários segmentos. Então, quais as áreas que o arquiteto pode se especializar? O arquiteto, ele tem uma formação muito abrangente, então ele pode se especializar na questão de estrutura, cálculo estrutural, gerenciamento, planejamento e gerenciamento de obras, design de interiores, paisagismo, planejamento urbano e a questão do patrimônio histórico, da restauração, que também está relacionado com sustentabilidade, que é uma questão muito importante da gente preservar, né, e valorizar a história de um local, de um país, de uma cidade. Então, isso é um trabalho muito minucioso e é um trabalho muito bonito, essa questão da restauração. E o resultado, o efeito desse trabalho, ele tem um impacto muito positivo na sociedade, na cidade, de um modo geral. E falando em restauração, nós fomos visitar um dos patrimônios da cidade de São Paulo, o Mercado Municipal. E eu convido você a participar da nossa visita. São 12.600 metros quadrados de área construída, onde 1.600 funcionários se movimentam entre toneladas de alimentos, num festival de cores e aromas. Em média, recebe 14.000 visitantes por dia, gente de todos os sotaques. Ele não só impressiona pelo tamanho, mas pela variedade e fartura. Eu estou falando do Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como Mercadão. Além de atrair visitantes, o Mercadão oferece muito mais. O que a senhora acha do Mercadão? Maravilhoso, porque lá em São Luís do Maranhão não existe um desse assim. O que a senhora acha do espaço aqui do Mercadão, da arquitetura dele? Eu gosto demais. Acho muito bonito, muito confortável, eu gosto. Por isso que eu venho sempre. O que representa o Mercadão para você? Para mim representa muita coisa, né? Assim, o principal é pela diversidade de frutas, de alimentos que você encontra aqui, que eu acho, né, que não tem em nenhum outro lugar do planeta, né? E outra coisa também é o ponto turístico que se tornou o mercado, né? Num estilo eclético, o prédio foi projetado pelo escritório do arquiteto Francisco Ramos de Azevedo, em 1925. Cada pedacinho desta construção tem uma história a contar. Pedaço do Brasil num conto. Na verdade, assim, o Mercadão ele surgiu da necessidade da metrópole, né, na década de 20, de um local que concentrasse essa atividade comercial. Antes dessa época, não existia praticamente um grande mercado, existia um mercado velho que ficava na região da 25 de março com a ladeira General Carneiro. Esse mercado já não comportava a demanda, né, da metrópole nessa década de 20. O prefeito na época, Pires do Rio, então autorizou a construção de um novo mercado e é justamente o Mercado Municipal Paulistano. O mercado levou cerca de 8 anos para ser construído, a construção se iniciou em 1925, ele ficou pronto em 1932, mas por causa da Revolução Constitucionalista, ele foi utilizado como depósito de armas, então... Deu uma parada na deu uma utilização parada, dele. E aí foi inaugurado só em 1933. Dizem, inclusive, assim, que por conta dessa utilização dele para guardar o armamento, guardar armas, né, que os soldados faziam pontaria nos vitrais, que eram um ponto alto do mercado. Então, os vitrais depois tiveram que ser recuperados durante 2 meses
para que o mercado então fosse finalmente inaugurado em 25 de janeiro de 1933. O prédio foi planejado para que os espaços fossem funcionais. A iluminação é natural, graças às clarabóias e telhas de vidro. O artista Conrado Sorgeniti foi o responsável pela beleza dos vitrais coloridos que contam um pouco da história de São Paulo. Você poderia dizer da arquitetura, os principais aspectos arquitetônicos dele? Olha, assim, é um projeto grandioso, é um edifício grandioso. Ele, já para a época, né, na época achavam que ele era muito além das necessidades da metrópole, pelas dimensões, né, é um prédio que tem 12.600 metros quadrados, pé direito de mais de 16 metros, e ele é predominantemente no estilo neoclássico. Alguns dizem, mas também tem neogótico por causa dos vitrais, mas ele predomina. O estilo é eclético, mas acho que predomina o neoclássico. E assim, as curiosidades, as coisas, os vitrais são a marca registrada. São lindos. Do mercado, são lindos, realmente foram frutas, são de autoria de Conrado Sorgeniti Filho, e eles foram encomendados pelo escritório do Ramos de Azevedo com o intuito mesmo de mostrar a produção agrícola. Então, a colheita do café, isso, né? A colheita, campo. A criação do gado, a atividade granjeira, tudo isso é mostrado nesses 5 grandes vitrais que foram feitos por essa casa Conrado, e diz inclusive que o vidro veio da Alemanha. Então o mercado tem essas marcas registradas, os vitrais, uns falam mascarões, na verdade são essas imagens da deusa Ceres, né, que é a deusa dos cereais, da agricultura, da fartura, que aparece em todos os arcos com uma cornucópia na cabeça, cheia de frutos. Na fachada? Isso, na fachada. Na década de 80, o Mercadão passou por algumas reformas, mas em 2004 houve a maior reforma em que suas características foram mantidas, revitalizando assim o Mercadão pela grandeza e harmonia, às margens do rio Tamanduateí. Jaime, vamos falar um pouquinho agora da reforma. A grande reforma foi em 2004, né? Então conta pra gente um pouco da restauração. A grande reforma foi em 2004. Ele tinha sido reformado no final da década de 80, quando foi também feito um trabalho de restauração dos vitrais, mas a reforma mais profunda, mais efetiva, aconteceu em 2004. Tanto do prédio em si, a restauração das fachadas, dos vitrais, a criação de novas áreas. Agora, o grande diferencial da reforma foi a construção do mezanino, que não existia, que possibilitou toda essa visão do mercado, né, de um plano mais elevado. Foi criado um subsolo também com áreas de serviços, fraudários, sanitários. Uma infraestrutura melhor para as pessoas que visitam o mercado. Uma infraestrutura melhor. Até assim, é curioso porque dizem que o pé direito alto já era um indício de que havia a previsão da construção de um mezanino. E aí, em 2004, isso se concretizou. É um projeto do arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva. E eu acho que deu uma nova vida ao mercado, né? Porque trouxe novos restaurantes. Então, hoje, um ponto muito procurado por turistas no mercado é o mezanino, justamente pelos restaurantes, pela grande variedade de cozinhas, de todos. Tem cozinha japonesa, italiana, árabe, brasileira. Então, isso foi uma conquista, vamos dizer assim, dessa reforma de 2004. Uma área de eventos. Exatamente. O antigo salão de leilões, a partir de 2004, foi completamente restaurado pelo Departamento do Patrimônio Histórico e passou a ser uma área de eventos. Então, eu acho que assim, os
grandes méritos dessa reforma de 2004 são a criação desses novos espaços.